E aí, galera, tudo legal? Vamos para o terceiro problema da série. Olha só, é um exercício da SpaceX, a MAN 2020, e ele diz o seguinte: um gás ideal é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe um calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então ele fala o seguinte: sabendo-se que o trabalho do agente externo, responsável pela compressão desse gás, é de 600 joules, então a variação da energia interna do gás é... Vamos dar uma olhada. Repare que é um exercício que envolve a investigação da primeira lei da termodinâmica, também conhecida como a lei da conservação da energia, ou o princípio de Joule. Olha só, eu vou colocar aqui um cilindro e um êmbolo em azul, e a gente vai confinar um gás ideal dentro dessa região aí do cilindro. Então, se a gente, porventura, colocar uma chama, né, ou seja, a gente vai disponibilizar calor através dessa vela, por exemplo, para o gás, então a gente sabe o seguinte, ó, calor, a gente identifica com a letra Q. O que pode acontecer aí? Então, à medida que a gente fornece calor para o sistema, as características desse gás podem ser alteradas, então ele pode sofrer um aumento de temperatura, a pressão pode aumentar, e esse êmbolo que está aí, ele pode então subir. Se ele estiver livre para se deslocar através desse cilindro, significa que ele pode, então esse gás pode sofrer uma expansão e esse êmbolo pode subir. Quando isso acontece, então significa que o gás realizou um trabalho. Por quê? Porque teve uma variação da energia interna do gás que aqui dentro está. Ou seja, a variação de energia interna de um gás tem a ver com a sua temperatura. Então, nesse caso aí, a primeira lei da termodinâmica, ela relaciona justamente esses três valores. E ela vai dizer o seguinte, que essa quantidade de calor fornecida para o sistema, ela tem que ser igual à variação da energia interna do gás mais o trabalho realizado por ele. É justamente aqui que mora a lei da conservação da energia. Repare, está dizendo o seguinte: nós injetamos uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor aqui, ela vai se desdobrar de duas maneiras. Primeiro, ela vai gerar uma alteração da energia interna desse gás, e isso pode acontecer um desdobramento de trabalho. Trabalho é quando a gente tem variação do volume de um gás. Então, esse gás realizou um trabalho e ele fez com que esse pistão se deslocasse. Então, essa é a lei da conservação da energia, também conhecida como primeira lei da termodinâmica. Mas aqui tem alguns detalhes. Todas essas quantidades, elas podem ter significados em termos de sinal. Repare só, se esse calor ele foi recebido, ele foi fornecido ao gás, então o gás recebeu calor, então significa que esse calor a gente vai tratá-lo como sendo positivo. Se o gás porventura ceder calor, então essa quantidade é negativa. E da mesma maneira a gente pode ver o que acontece em relação ao trabalho. Se o gás realizou, se for o gás que realizou um trabalho, repare que foi ele que fez com que o pistão andasse nesse exemplo que eu dei. Então significa que essa quantidade aqui vai ser positiva. Agora, se o gás recebeu trabalho de um agente externo, então ele recebeu de um agente externo, então significa que esse trabalho aqui ele vai ser negativo. Por outro lado, em termos de quantidade de energia interna, ela vai depender da variação da temperatura que o gás sofrer. Então repare só, se tiver um aumento da temperatura, esse ΔU ele vai ser positivo. Agora, se o gás resfriar por algum motivo, ou seja, essa temperatura cair, então esse ΔU ele vai ser negativo. Então vamos interpretar o enunciado. Repare só, ele está dizendo que um gás ideal é comprimido por um agente externo. Se o gás está recebendo trabalho,
significa, olha só, que a gente vai então chamar esse trabalho aí de negativo. E ao mesmo tempo ele recebeu calor, então significa que o nosso calor vai ser positivo. Essas são as duas pegadinhas desse problema. Então, ele dá o valor do trabalho, a gente vai ter que colocar um sinal negativo nesse trabalho, o calor vai ficar positivo, e a gente usa quem? Justamente a expressão que relaciona essas quantidades, olha só, que é a definição da primeira lei da termodinâmica. Então, vamos colocar os nossos dados, que são justamente essa quantidade de calor que ele recebeu. Se ele recebeu é positivo, então são 300 joules. O trabalho foi pelo agente externo, ou seja, nesse caso aqui, foi alguém que aplicou aqui uma força e essa força fez com que o gás comprimisse. Então, esse agente externo faz com que o gás diminua o seu volume e, portanto, esse trabalho aqui ele tem que ser considerado negativo na hora que a gente for colocar então naquela equação. E ele quer o ΔU. Bom, aí ficou fácil. O que a gente faz? A gente coloca naquela expressão e a gente vai ter o seguinte. Olha só. Vamos partir daqui. A quantidade de calor vai ser de 300 joules, igual. O trabalho vai ser menos 600, mais a variação da energia interna, que é a pergunta do problema. Ele quer saber a variação da energia interna dele. Então, a gente isola o ΔU e teremos que ele vai ser esse menos 600, ele vai se tornar mais do outro lado, então vai virar aqui 900 joules de energia interna, de variação da energia interna. Então, aqui é a alternativa A. Legal, né? Repare que se a gente fosse investigar o que aconteceu com a temperatura desse gás, então uma vez que esse valor aqui ele é positivo, significa então que a temperatura desse gás aumentou. Legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui um abraço a vocês e nos vemos amanhã. Até já!